Paz, queridos, bom dia. Muito feliz de ver os meus irmãos aqui congregados e muito feliz de receber aqueles que nos visitam pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. Essa aqui é uma casa de oração, nós somos a Alto Monte, uma igreja cristã e que tem por pensamento definido caminhar pela Bíblia, caminhar pela palavra, é isso que nos conduz no dia a dia. E estejam à vontade para estarem conosco, sejam bem-vindos sempre, sempre serão bem-vindos. Obrigado a todos por estarem aqui. E eu queria falar hoje de um assunto bastante delicado, é algo chamado vergonha. Todo mundo tem um pouquinho de vergonha por algum motivo, pode ser aquele mais banal, ou pode ser por algo muito sério, pode ser por algo muito específico. De toda forma, eu, por exemplo, quando era menor, tive um acidente e eu perdi uma parte de um dedo do pé. E eu cresci toda a infância meio acanhado no meio da molecada, aquela coisa, vão me zoar, vão ficar me gozando e tudo mais. E aí eu não andava com sandália de dedo, aquilo me incomodava. Então eu andava com aqueles chinelões assim, onde eu podia cobrir o pé e eu puxava o pé um pouco para trás e não apareciam os meus pés. Era assim, coisa de garoto. Era um pouco de vergonha. Tem outras pessoas que têm vergonha, talvez, do cabelo, de ser muito magro, ou de estar acima do peso, ou de ser de uma etnia ou de outra. Não importa. O que importa é que quando a gente fala de vergonha, de alguma maneira, isso traz um peso para a nossa vida e para os nossos relacionamentos. Pela vergonha, muitas vezes a gente não tem uma boa aceitação de nós mesmos. Então a gente se isola, de repente a gente tenta vender uma imagem que não é nossa. Então nós temos uma dificuldade, um prejuízo no relacionamento conosco mesmo. E também pela vergonha nós temos um prejuízo de relacionamento com o próximo, porque a gente se sente rejeitado ou fica temeroso do que o outro vai pensar do que nós somos, de como nós somos. Então todas essas coisas, elas distorcem, elas trazem de fato um grande prejuízo para relacionamento. Mas existe uma outra parte da vergonha, que é aquela parte sobre o nosso relacionamento com Deus. A gente fala daquilo que é nosso, daquilo que é horizontal, com os que estão próximos, mas existe uma relação vertical entre nós e Deus, e que às vezes por vergonha, a gente acaba dificultando essa convivência, o estreitamento de um relacionamento mais profundo, mais íntimo com Deus. E esse prejuízo chega para nós não por acaso. A ideia hoje é a gente entender como tudo começou. Não era propósito de Deus, não era plano de Deus que assim o fosse. Mas existem as nossas limitações como seres humanos, as nossas inclinações, e de alguma maneira, a partir de um dado momento, a gente teve um prejuízo no relacionamento com Deus. É aquilo que eu chamo de desconexão. Todas as vezes que a gente tem vergonha, a gente se desconecta de alguma maneira, ou conosco, ou com quem está ao lado, e principalmente com Deus. Mas vamos lá, vamos passear pela Bíblia e vamos dar uma olhada no primeiro texto para a gente desenvolver esse raciocínio e entendimento sobre isso. O primeiro texto está em Gênesis 1, capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, verso 26. Aqueles que não trouxeram sua Bíblia, eu estou com dificuldade de acessar, aqui já está projetado para nós. E diz assim: então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes e que se movem rente ao chão. Então, queridos, o primeiro propósito, quando Deus estabeleceu a criação, e nós acreditamos nisso, nós aqui acreditamos na ideia de um Deus criador. O primeiro propósito desse Deus criador foi nos fazer como a imagem e semelhança dele. E vale lembrar que Deus não é corporalmente descrito, não é tangível, Deus é espírito.
Então, essa imagem e semelhança de Deus não tem a ver com as questões físicas, mas é Deus nos passando, Deus nos comunicando muito dos seus atributos. Há atributos de Deus que não são comunicados ao homem e não serão. A sua soberania, seu pleno poder, sua onisciência, esses atributos não serão comunicados a nós. Mas nós podemos usufruir deles em amizade, em proximidade com Deus. Mas existem atributos de Deus que nos são repassados. A sua imagem e semelhança tem completamente tudo a ver com o caráter de Deus, com a idoneidade de Deus, com a fidelidade de Deus. E assim Ele nos constituiu, para que fôssemos identidade dEle no meio da criação. Era essa conexão que nós tínhamos com Deus, nos identificando com Ele, segundo a sua essência e o seu caráter, e com toda a criação sobre a qual Ele nos estabeleceu como autoridade. Domine sobre tudo que foi criado. Este era o propósito de Deus, que nós tivéssemos essa autoridade mediante a imagem que nós temos dele e recebemos dele na criação. Mais um pouquinho na frente, a gente vai para Gênesis 2:25. Gênesis 2:25. E o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Olha só que curioso, gente. Deus criou todas as coisas e nós que fomos o ápice, o acme da criação, recebemos dele, e só nós recebemos essa transferência de ser a sua imagem e semelhança, e fazendo isso de forma a exercer uma autoridade onde a essência de Deus estaria fluindo de nós para o controle daquilo tudo. E a coisa era tão especial e tão sem maldade e tão conectada com o caráter de Deus, que o homem e a mulher andavam nus e não sentiam vergonha. Não havia vergonha. É muito comum quando as pessoas tratam de vergonha, está ligado às questões do corpo. Mas vejam que a nudez não era algo proibido por Deus. Vejam que a procriação entre homem e mulher também não era algo proibido por Deus. Porque além da gente dominar sobre todas as outras partes da criação, nós também tivemos a incumbência de nos multiplicar e de povoar a terra, porque isso foi ordem de Deus. Não havia nenhum problema sobre isso. Mas aconteceu um negocinho no meio do trajeto chamado pecado. E não tem como a gente deixar de falar disso, porque é exatamente este evento chamado pecado que de alguma maneira nos separa, nos desconecta de Deus. E a gente tem aprendido aqui, principalmente às quartas-feiras, que são os nossos dias de estudo, que o pecado é algo que nos desvia do alvo. Pecado nada mais é do que nos desviar do alvo. E são várias as coisas que nos fazem desviar de um alvo, de um propósito que Deus havia colocado. Então, naquele momento, Deus colocou um alvo: vocês serão a minha imagem e semelhança. Naquele momento, Deus colocou um alvo: vocês dominarão sobre toda a criação, segundo a minha essência, a minha imagem e semelhança, o meu caráter que eu estou passando para vocês, pelo meu espírito que eu soprei para que vocês fossem seres viventes. Só que no meio do trajeto, a história conta que dentre esses seres viventes que foram criados por Deus, havia um, e que a Bíblia o estabelece como uma serpente. A gente não diz exatamente que seja uma serpente, mas a ideia de um ser pernicioso que tenta confrontar aquilo que Deus nos propõe, aquilo que é propósito de Deus, que é direção de Deus, para nos desviar do alvo. E num dado momento, essa serpente chegou com a criação que dominava, que era Adão e Eva, e perguntou para Eva: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nada, nada do que está aqui? E Eva disse: não, não é verdade. Ele disse que a gente pode comer de tudo, menos da árvore do bem e do mal. Então havia ali um alvo, um direcionamento que foi passado. Mas a serpente, de forma astuta, disse: mas não é assim. Não é bem assim. É que Deus não quer que vocês comam dessa árvore, porque Ele não quer que vocês fiquem parecidos com Ele. E olha que contradição. Deus nos criou a imagem e semelhança dEle e nos estabeleceu isso como alvo. E aí vem uma outra voz, que não a voz de Deus, e nos diz que o alvo é diferente para ser igual
dessa tendência nossa de escutar vozes e nos desviar do alvo, ficou separando entre nós e Deus aquilo que a gente chama de pecado. O alvo que Deus tinha estabelecido para nós era que nós crêssemos na palavra dele, que nós obedecêssemos a palavra dele e não nos desviássemos desse alvo. Mas aí o que acontece é que no meio do trajeto, a palavra do Deus Altíssimo é questionada por um ser baixíssimo que rasteja. E o homem se deixou levar por isso. E hoje são muitas as serpentes que colocam isso para nós, nas nossas cercanias. São muitas as vozes que vêm relativizar a palavra de Deus e dizer, não é bem assim. Isso é muito careta, essa Bíblia é um livro muito velho, muito antigo, aquilo era de outra época, não tem nada a ver. E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque quando a gente se desvia do alvo, a gente se desconecta de Deus e cria uma separação por causa do pecado. Então, a partir dali surgiram duas questões importantes. A primeira foi a incredulidade. A mulher preferiu crer na palavra da serpente em vez de crer na palavra de Deus. E a seguir veio a desobediência. Ela desobedeceu aquele alvo, aquela meta que Deus havia estabelecido para a criação. E disso surge uma separação. De alguma maneira, era como se Adão e Eva tivessem dizendo para Deus, nós estamos rejeitando a tua imagem e semelhança. Nós estamos rejeitando parecer contigo. Nós estamos rejeitando o teu caráter. Nós queremos andar pelas nossas pernas, andar pelo que a gente vê. E a Bíblia é muito clara quando diz que quando a mulher olhou e viu que aquele fruto era agradável aos olhos. A gente acabou de orar em canção que a gente não vive pelo que vê, e sim pelo que crê. E naquele momento a mulher resolveu, pelos olhos, se seduzir, pela palavra de vozes que não são a de Deus, se seduzir e se desviar daquele alvo. E aí entrou a vergonha, porque a Bíblia diz para nós, em Gênesis 3, de 8 a 10, Gênesis 3, de 8 a 10, naquele dia, quando soprava uma brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Queridos, percebam bem a consequência da gente se desconectar com Deus, da gente se desviar dos alvos de Deus. O homem todos os dias recebia essa visita, a honraria de ser visitado pelo Espírito de Deus. Todos os dias tinha essa conexão, essa comunicação. Mas a partir do momento em que o homem se desviou do alvo, em que ele se desconecta de Deus, a primeira coisa que ele faz é se esconder. E a vergonha é isso, gente. A vergonha gera em nós um sentimento de fuga, de negação, de se esconder. E a partir daquele momento, o homem tentou driblar a Deus, se esconder de Deus. Mas não só isso. Não bastasse a incredulidade, não bastasse a desobediência, não bastasse o esconder-se de Deus, o homem ainda terceirizou a culpa e virou e disse, olha, foi a mulher que tu me deste. E isso é todo dia atual. Todas as coisas que nos acontecem, a gente tributa parte delas a Deus e não as nossas escolhas. E naquele momento foi que o homem respondeu, estou me escondendo porque eu tive medo. Eu ouvi os teus passos e tive medo. Aquilo que até então era prazeroso, aquela relação diária entre Deus e o homem, aquilo se quebrou e passou a gerar medo, vergonha, culpa e acusação. Porque naquele mesmo momento, o homem acusou a Deus de ter feito algo que não era responsabilidade do Senhor, mas era escolha de cada um. Queridos, nesse momento é que o homem diz, eu não quero ser parecido com Deus. Eu não quero ter a identidade de Deus. Eu não quero andar com Deus. E tudo aquilo que me acontecer, das escolhas que eu tiver, eu ainda vou ter a pachorra de tributar a Deus a responsabilidade pelos meus infortúnios. Isso é extremamente pesaroso. Nesse momento em que o homem rejeita a identidade de Deus, ele se esconde, ele se desconecta. Amém, igreja? Até aqui, eu só queria estabelecer com vocês uma ideia de por que a vergonha entrou no mundo.
E essa é a pior das vergonhas que a gente pode ter, que é a vergonha diante da presença de Deus. Porque de Deus não é possível se esconder pela sua onisciência, Ele sabe de todas as coisas. É possível que a gente consiga se enganar, se entreter aqui entre nós, que não temos todos os atributos de Deus, mas isso não é possível diante de Deus. As nossas vergonhas, todas são conhecidas de Deus. E eu acredito, não está escrito na Bíblia, mas não quero falar aqui nenhuma heresia, mas eu acredito que se naquele momento homem e mulher tivessem se apresentado a Deus e pedido, clamado por perdão com verdadeiro arrependimento, eu não tenho dúvida que Deus não negaria esse perdão. Mas a atitude mais simples, mais humana que se pôde ter foi o fugir de Deus, o esconder-se de Deus e o responsabilizar Deus pelas escolhas que fizeram. E houve então essa desconexão. Mas tem jeito, tem remédio, tem a reconexão trazida pelo Evangelho de Cristo. Então, quando Cristo vem, Cristo traz uma boa notícia dizendo: ó, pessoal, tem jeito, tem como a gente reconectar todas as coisas. E a chegada de Cristo é exatamente isso para nós. É o acme de tudo que Deus tinha planejado para a salvação da sua criação. E Ele traz isso como a notícia do Evangelho. Mas antes, eu queria só que a gente entendesse quem era Jesus. Como Jesus se apresentava no sentido de ser identidade com Deus, ou de ter identidade com Deus o Pai. Então vamos lá, por favor, João 10:30. Eu e o Pai somos um. E Jesus falava isso com muita honra. Eu e o Pai temos a mesma identidade. E eu não tenho problema com isso. Eu, Jesus, não tenho problema com isso. Mais do que isso, em João 12:45. João 12:45. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a imagem daquele que me enviou. Eu, que me transformo igual a vocês corporalmente, trago a essência plena e absoluta daquele que me enviou. E mais, João 4:34. Explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. A obra que foi criada lá no Éden, como o pastor Felipe disse certa vez para nós, ó, Deus acomodou todas as coisas, criou todas as coisas, depois de tudo feito, pegou para o homem e deu assim, ó, tá aqui a chavinha, agora é com você, cuida aí, domine sobre todo mundo, mantenha a autoridade, e vamos manter essa conexão que a gente tem aqui. Eu estou dando uma responsabilidade com autoridade nas tuas mãos. Aquilo que aconteceu lá, Jesus vem e diz, ó, eu e o Pai somos um, quem me vê está vendo o Pai, e eu vim para cá cumprir um alvo que o Pai, para o qual o Pai me chamou, que é fazer a vontade dele, consumar a sua obra. Jesus já se apresenta dessa maneira. E nesse sentido, querido, a gente lembra como foi no Éden, como foi a fuga, a negação da realidade, a negação do caráter de Deus por parte do homem, e como é Cristo, assumindo completamente a identidade de Deus para fazer a sua obra. Aquilo que foi entregue para nós no princípio dos tempos, no momento da criação, Cristo veio resgatar por conta das nossas falhas. Então nós temos dois tipos de vergonha: aquele que faz a gente fugir e se desconectar de Deus, e aquele que traz a reconciliação, a reconexão com Deus, e que nós alcançamos em Cristo, pelo sacrifício de Cristo, a partir da fé e da obediência, que foram duas coisas essenciais que faltaram no Éden. Houve a incredulidade e a desobediência. Então agora, pela fé e pelo arrependimento, gera no coração de cada um de nós o senso de obediência. E isso é muito fundamental, queridos, porque expressa a vinda de Cristo por amor a nós. Cristo veio consumar a obra do Pai. Isso tem a ver com o resgate das nossas vidas para Deus, com a reconexão da nossa relação com Deus. É um sacrifício que Ele vem nos entregar gratuitamente, sem que nós mereçamos. E é por isso que a gente diz que o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange de tal maneira que, ainda sendo nós pecadores,
Deus deu o seu único filho para morrer por nós na cruz. Ele, que era o unigênito do Pai, pela morte na cruz, abriu passagem para que todos nós nos tornássemos também filhos. Ele era o primogênito de todos nós. Glória a Deus por isso, igreja, graças a Deus. Mas eu escolhi um texto para falar o quanto o amor de Deus nos constrange. E esse texto está em João 8, do 1 ao 11. João 8, 1 ao 11. É uma história muito divulgada, já passou em filmes, e diz assim: entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo chegava-se ao seu redor, e então ele assentou-se e ia lhes ensinar. Ali estava sendo preparada uma das maiores lições de Cristo para aquela geração e para todos nós. Os escribas e os fariseus, que eram os caras da lei, da ordem, né, os homens doutos e com status social, trouxeram até ele uma mulher que foi surpreendida em adultério e forçaram-no a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo como se não tivesse ouvido. Porque insistiam na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Eu queria entender esse texto com vocês, pelo menos aquilo que chegou até mim, aquilo que Deus trouxe para que eu percebesse. No meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração enganosa, havia todo um semblante ou uma postura de santidade, de autoridade por aqueles religiosos. E uma mulher foi flagrada em pleno adultério, e pela lei daquele povo, pela cultura daquele povo, ela tinha que ser morta por apedrejamento. Então o levaram para testar a Cristo. E como bajuladores que eram, chamaram ele de mestre, rabi, para tentar extrair dele alguma coisa, bora ver se ele vai conosco ou não vai conosco. E Cristo continuou a ouvir essa história toda, continuou lá desenhando na terra. Não é que Cristo não se importasse com o pecado que estava acontecendo ali. Cristo não se importava com os acusadores daquele pecado. Tudo que ele queria era desmascarar aqueles acusadores no momento em que eles estavam fazendo todas as suas exposições e contrarrazões. E depois que expuseram tudo a Cristo, ele só deu essa palavra: bom, quem de vocês não tiver nenhum delito, nenhum pecado, pode começar a apedrejar desde agora. E esse é o desmascarar de todos aqueles que estão desconectados de Deus, porque quer você queira ou não, a sua consciência te diz o que é certo e o que é errado. Mas o mais importante disso é o desfecho quando todos saem e Jesus pergunta para essa mulher: cadê os teus acusadores? Não estão aí? Ela disse: não, Senhor. Mas vê como a presença de Cristo transforma as pessoas, porque naquele momento ela não levantou a mão e disse: Senhor, mas eu queria te falar uma coisa, sabe, eu adulterei por causa disso, é que meu marido me bate, me trata mal, esse outro cheira tão bem, me trata... Não, ela não deu nenhuma justificativa.
Ela não inventou historinha como Adão e Eva inventaram lá. Ela não terceirizou culpa. Ela simplesmente assumiu a sua culpa diante de Deus. O poder transformador de Cristo, quando está diante de nós, nos faz expandir a consciência e entender nossas culpas e nossas vergonhas diante dele. O quanto Deus impacta na vida da gente. Mas o mais especial para mim de tudo isso é o como o amor de Deus nos constrange. Porque na hora que Cristo diz assim, bom, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Não é que eu não ligue para o teu pecado, muito pelo contrário. Eu não te condeno, mas te oriento a não sair mais do alvo, a não te desviar mais do alvo, a não pecar mais. Só que tem uma coisa que não está escrito nesse texto, mas que a gente sabe que é verdadeiro. Quando Jesus diz, eu não te condeno, vai, não peques mais, falta uma coisazinha que está escrito assim, porque eu vou morrer por ti na cruz. Por causa do teu pecado e do pecado de todos aqueles que foram, todos aqueles que virão, eu vou morrer por todos esses pecados. É por isso que o amor de Deus nos constrange. Vai, não peques mais, vai e acerta o teu alvo, vai e te acerta com o Pai que eu estou aqui representando, mas não vai ficar de graça. Eu vou morrer por esse pecado e por todos os outros. É por isso que o amor de Deus nos constrange. É por isso que, embora Jesus não condene o pecado, ele assume para si a culpa e nos libera desse pecado, nos reconectando com Deus. Então vem a declaração de Paulo, que é o que a gente tem estudado durante esse mês. Nós estamos fazendo uma série sobre a carta de Paulo aos Romanos, e eu dei essa volta toda para a gente entender de onde nós desconectamos e a partir de onde, que é em Cristo, nós podemos nos reconectar. E vem o nosso texto de estudo que está em Romanos 1, verso 16. Porquanto, disse Paulo, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu, assim também o grego. O que Paulo está dizendo é que ele não tem vergonha de assumir a identidade cristã, ele não tem vergonha de se conectar com Deus, ele não tem vergonha de assumir as suas vergonhas passadas, porque Paulo antes era um judeu perseguidor do povo cristão, até que ele teve a revelação de Deus, o encontro com Deus, e a partir desse encontro houve uma expansão na sua mente, houve um renovar da sua mente, houve um entendimento do que era alvo, do que era propósito, e mesmo diante de toda aquela sociedade onde era Paulo considerado de alto status, de alto nível, ele fala, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de ter a identidade de Cristo, eu não me envergonho de carregar toda essa reconexão com a palavra e com um alvo definido por Deus. Paulo diz, em 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo se coloca numa posição muito definitiva. Eu quero ser igual a Cristo. Eu luto para ser igual a Cristo. Eu não tenho vergonha de ter a identidade de Cristo. Eu não tenho vergonha do Evangelho, porque eu reconheço que eu sou um pecador e sou o pior deles. Paulo se denominava o pior dos pecadores, mas eu entendo o Evangelho como poder de Deus para a salvação, para a reconexão entre a criação e o Criador. Essa é a palavra que Paulo dá naquele momento. E eu queria apresentar para vocês um Paulo sem vergonha, um Paulo desavergonhado, que está em Filipenses 3, de 8 a 14. Paulo diz, mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparada à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todas essas coisas, as quais consideram como esterco, a fim de ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo por minha justiça o que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na morte, na sua morte, com o propósito, com o alvo de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela eu estar presente, de eu tomar parte.
Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto eu vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também foi alcançado com Cristo. E não penso, irmãos, que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as coisas que estão diante de mim. Prossigo, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Este era o Paulo que falava todos os idiomas da época, esse era o Paulo que tinha dupla cidadania, esse era o Paulo que era um status, uma referência na sua época. E nesse momento em que ele conhece Cristo, ele diz, todos esses meus títulos, todas essas coisas, eu considero como refúgio, como esterco, porque o que me importa é ganhar a Cristo. E a gente sabe que os melhores presentes não são aqueles que a gente ganha, são aqueles que nos ganham. E ele coloca isso claramente, eu fui conquistado por Cristo. Eu não me importo com as coisas que eu estou deixando para trás. O que me importa agora é caminhar para o alvo, para aquilo que Cristo me convocou, me comissionou. Eu não me importo de carregar o Evangelho, os sofrimentos do Evangelho no meu corpo. Eu não me importo de ser parecido com Cristo e de aguardar na sua ressurreição pela fé, em obediência viver o Evangelho. Eu, Paulo, não me importo com isso. Essa é a mensagem que ele está trazendo, porque eu reconheço que esse é o poder de Deus, que assim como me transformou do que eu fui, para que hoje sou, como apóstolo, como escravo do Senhor, assim transforme a todos os outros. E eu me coloco nessa posição de ser devedor, como está dito mais um pouquinho antes, eu sou devedor dessa tarefa, eu estou pronto para essa tarefa, ou seja, eu estou pronto, eu estou conectado com Deus, eu estou de prontidão para todas as vezes em que for preciso eu pregar o Evangelho e não perder a oportunidade. Eu estou pronto no sentido de que eu não vou voltar atrás. Paulo declara dessa maneira, que não se envergonha do Evangelho, porque ele tem todo esse entendimento. E quanto a nós? A gente tem um Paulo desavergonhado que abre mão de todas as coisas, mesmo com todas os conhecimentos que detinha, todo o status que detinha. Mas enquanto a nós, que vivemos uma síndrome, eu não sei quem daqui é da minha década, eu sou da década de 70, então é possível que eu vou falar alguma coisa aqui que alguns não saibam, mas havia uma novela que tinha uma musiquinha que dizia assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, você sempre assim, Gabriela, enquanto a nós, que ainda vivemos a síndrome da Gabriela, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, Deus é que tem que se render a mim e não o contrário. Eu não vou abrir mão das minhas coisas, eu não vou abrir mão daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi. Não e não. E eu vejo um Paulo dizendo, eu abro mão de tudo por Deus. Eu abro mão de todas as coisas para ser conquistado por Cristo, assim como Cristo me conquistou. É como Paulo esteja dizendo para nós, eu quero ser igual a Cristo. Eu não tenho vergonha disso. E esse é um grande desafio para nós, queridos, porque nós cristãos precisamos entender uma coisa, a Bíblia não é sobre nós, é sobre Ele. Como diz a canção, nunca foi sobre nós, nem sobre aquilo que podemos fazer, a justiça própria, como Paulo fala aí, as imperfeições que Paulo revela, por não ter justiça própria, ele sabe que a justiça é por Cristo, pelo que Cristo fez. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre cada um de nós as nossas necessidades, é sobre Ele. É tudo sobre Ele. Paulo, como cristão, tem esse entendimento. E sabendo que é tudo sobre Ele, ele toma para si a responsabilidade de não ter vergonha do Evangelho, mas de também não envergonhar o Evangelho, vivendo de forma ordeira, como o próprio Evangelho determina, seguindo um alvo, e esse alvo é Cristo, que é o que ele fala. O que nós precisamos hoje, queridos, como cristãos, nós estamos reunidos aqui numa congregação, blindados aqui juntos, pensando de uma mesma maneira, tendo uma mesma identidade em Cristo,
Mas a nossa vida, ela não se limita aqui dentro, nem deve, porque nós somos chamados para ir. A igreja é aquele que é chamado para ir. E cada um de nós, como membro desse corpo, precisa lembrar que esse corpo se move por uma cabeça, por uma mente. Essa é a mente de Cristo, e a gente precisa começar a largar essa síndrome de Gabriela e começar a pensar como Cristo. Esse é um desafio para todos nós. Já passou da hora da gente continuar tendo essa síndrome de Gabriela. Eu sou assim, eu penso assim, eu entendi assim, é assim que vai ser. Não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele. Essa é a hora da gente começar a entender quem é esse Cristo, que é o Cristo do sacrifício. Todos estão acostumados com um Cristo histórico, que na época da Páscoa, ele é sócio do coelhinho. E na época do Natal, ele é sócio do Papai Noel. Mas todo mundo esquece que esse Cristo é de todo dia, esse sacrifício é de todo dia, que todo dia eu tenho que carregar minha cruz, me negar a mim mesmo e segui-lo, que é o alvo. A gente precisa assumir esse sacrifício de Cristo como sendo algo que foi por nós, mas não é porque nós o fizemos, mas porque Ele fez, porque o amor dele nos constrange, porque o amor dele nos alcança. A gente precisa lembrar do Cristo do sacrifício, o Cristo da cruz. Esse Cristo a gente precisa lembrar. Maxi, passa para mim, Maxi. Esse Cristo, em Hebreus 12, 2, como Paulo disse, eu não que tenha alcançado essa perfeição, essa maturidade, mas uma coisa eu faço, eu deixo para trás as coisas que passaram e continuo marchando rumo ao alvo. Paulo conseguiu um entendimento que nós não vamos ter a perfeição imaculada de Cristo, ausência de pecados, mas nós vamos ter a graça que vai nos ajudar a aparelhar para lutar contra o pecado. A gente vai ter o Espírito Santo que vai nos ajudar a caminhar para lutar contra o pecado e marchar para o alvo, para aquilo que nós fomos chamados, mesmo com as nossas imperfeições. Porque o próprio Cristo é o nosso alvo. E Paulo diz, olha, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa da alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz desprezando toda a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. O próprio Cristo desprezou toda a vergonha pela qual ele iria passar humilhado, quando disse para aquela mulher, vai, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Mas ele sabia que ele ia passar por essa vergonha, por esse vexame, por essa humilhação, por essa tortura que foi o caminhar até a cruz. E esse é o alvo para o qual nós devemos olhar. Esse é o Cristo do sacrifício, é o Cristo da salvação. E só nele há salvação, e não há outro nome pelo qual interessa que sejamos salvos, só há este aí. Então é a hora da gente despertar, igreja. É hora de pensar se a gente vai continuar marcando passo na síndrome de Gabriela, do meu eu, ou se a gente vai entender que há um Cristo sacrificial, que nos substituiu no lugar que era nosso. E essa é uma luta que a gente vai precisar travar de alguma maneira. E a primeira maneira como a gente começa a travar essa luta é tentando se colocar um pouquinho nesse lugar. Essa ministração eu preparei alguns dias e durante essa semana eu recebi muitas confirmações sobre ela. E eu queria trazer para vocês, eu sei que tem muitos pais aqui. Tem muitos pais aqui. Agora vocês se imaginem na posição de pai ou de mãe, o filho dizendo para você, eu não sou igual a você, eu não quero ser igual a você, eu não sou assim, eu sou do meu jeito. Imagina o quanto isso pode doer no coração do pai e da mãe. Imagina quando a gente se distancia de Deus porque a gente quer ser do nosso jeito, fazer da nossa forma, o quanto isso pode doer no coração de Deus, sendo que Ele já fez o sacrifício. É possível que qualquer de nós aqui morresse pelo Filho. É possível que algum de nós se voluntariasse a morrer por algum justo, mas Ele morreu por todos nós pecadores.
Imagina negar a esse sacrifício, negar a esse Cristo sacrificial e se apegar todos os anos com o Cristo sócio do coelhinho e com o Cristo sócio do Papai Noel. Mas o Cristo da cruz, o Cristo da salvação, que exige de nós um repensar sobre as coisas e uma mudança de marcha, uma mudança de parâmetro, esse a gente resiste. Com este a gente não tem identidade. Há uma semana, o pastor Felipe falou aqui sobre a parábola do filho pródigo. Imagina quantos filhos pródigos tem aqui, dos que já voltaram, e quantos do segundo filho ainda tem aqui. Eu vou só relembrar para vocês a parábola do filho pródigo. Era um pai e seus 2 filhos. O mais jovem disse: pai, me dá minha parte na herança, antecipa a minha parte, que eu vou botar no bolso e vou dar no pé. E assim aconteceu. O pai adiantou a herança, uma herança pela qual aquele fedelho nunca trabalhou, nunca derramou um suor, e é assim que os filhos nos tratam muitas vezes, como se a gente tivesse obrigação com eles de contemplar todas as suas necessidades, inclusive as extravagâncias, e eles tentam colocar o pé no nosso pescoço, e assim aquele filho fez com aquele pai. E mais, na cultura judaica, receber herança significava desconexão, significava morte do pai. Um filho só recebia herança quando um pai morria. Naquele momento, aquele filho está dizendo: pai, eu estou te matando para o meu coração, eu não te recebo mais no meu coração, eu não quero ser igual a ti, eu só quero o que tu tens. Isso parece comum para alguém aqui? Deus, eu quero o que tu pode me dar, Deus, eu quero as bênçãos, Deus, mas o que tu queres de mim, dificilmente eu pergunto. Então, aquele moleque pegou toda a grana, pegou tudinho, saiu, foi viver a vida dele como ele bem achava que precisava, o que deveria, gastou tudo com prostituta, gastou tudo com orgias e ficou na miséria quando aquele lugar foi assolado por uma grande fome e ele se viu praticamente comendo junto com porcos. Então, ele pensou: caramba, até os funcionários do meu pai são tratados como filho, comem de coisas boas, e eu aqui comendo com porcos. Só que aquele cara teve uma atitude. Aquele cara teve a atitude que Adão não teve. Aquele cara teve uma atitude de levantar, cair em si e dizer: eu preciso voltar ao meu pai e pedir perdão, eu não sou digno dele. Para mim, se ele me tratar como um dos seus funcionários, já está muito bom, já é misericórdia, já é favor, eu reconheço. Aquele voltou, depois de ter gasto tudo. Mas antes de voltar, ele saiu, ele matou o pai. Ele disse que não queria ser igual ao pai, que não queria ter parte com o pai, só queria aquilo pelo que o pai trabalhou, suou e construiu. E hoje nós estamos vivendo uma geração que é exatamente assim. E eu não estou colocando culpa na geração, estou colocando culpa em mim, porque eu faço parte de quem criou essa geração. Para ser como é, querendo botar o pé no pescoço da gente, dizendo que tem que ser como eles querem. Isso tem gerado muitos problemas de relacionamento. Eu, na semana passada, ouvi uma mãe me dizer que estava calçando a mesma sandália da filha e disse: olha, estamos calçando uma sandália igual. A filha virou na frente de todo mundo e disse: eu não sou igual a ti. Hoje eu ouvi uma mãe me dizer a mesma coisa. E eu fui socorrer um filho no supermercado e ouvi ele me dizer a mesma coisa: eu não te chamei porque eu não aprovo o teu jeito de resolver as coisas, eu não sou igual a ti. Mas tudo bem, nós somos pecadores imperfeitos, mas a gente dizer isso para Deus com as nossas atitudes, da maneira como a gente se nega a Ele, isso é que é barra. Mas tem o segundo filho. Se o primeiro não tinha identidade com Deus e foi, aloprou com a vida lá fora, o segundo que ficou não se sentia filho, porque quando o irmão voltou, ele virou para o pai e disse: pai, eu estou contigo todo esse tempo e nunca me deste um carneirinho magrelo para comemorar com os meus amigos. Sabe, aquele filho que está na igreja, e eu sei que não aqui na Alto Monte, glória a Deus por isso, mas aqui é aquele filho que está na igreja e está olhando
para os outros irmãos, e descontente com a felicidade que acontece na vida dos outros irmãos. Está cheio desses segundos filhos dentro das congregações que se dizem cristãs. É o filho que pergunta: por que só o Adenar sobe lá para pregar lá no altar? Eu estou aqui, o pastor não me dá uma chance. Por que só o neto é que vem tocar aqui para louvor? Eu estou aqui e não recebo uma chance. Está cheio de filho assim, que embora esteja dentro, embora não abra a boca para reclamar de nada, mas no seu coração não tem identidade com o Pai. E essa é uma chamada para que nós nos reavaliemos. Que filho nós somos, se aquele que gasta, aquele que é o pródigo, que é o gastador, o esbanjador, que joga tudo fora, se nós estamos fazendo isso com as nossas vidas, nos desviando do alvo que Deus traçou para nós. Ou se nós somos aquele filho que, embora esteja dentro, o coração não tem Cristo dentro, ele está fora. E aquela criança, lembra da nossa revista da quarta-feira? Moleque, senta aí. Aí o moleque senta e diz assim: eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. É assim. Essa é uma reavaliação que a gente precisa fazer. E para isso, queridos, não tem outra maneira senão expandir a mente. Como está escrito em Romanos, e a gente tem batido muito nessa palavra aqui, que a gente não deve tomar o molde desse mundo, da relativização, dos padrões que esse mundo traz. Eu não devo me amoldar, eu não devo parecer, pegar a forma, o formato desse mundo, mas a única maneira de eu me reconectar com Deus, como Paulo está dizendo, é renovar a minha mente, a partir de uma diretriz chamada Bíblia, a Palavra de Deus, a carta de amor de Deus para nós. Não é do que dizem lá os influencers, ou os que se acham, mas é este que se achou na cruz, no lugar que era meu, que era de cada um aqui, renovando as mentes. Só assim é que a gente vai poder ter experiências, convivência, reatar, reconectar com Deus, para experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Qual é essa? É Cristo na cruz, no meu e no seu lugar. É essa boa vontade de Deus para conosco. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. E como a gente pode fazer isso? Bom, tem muitas maneiras, mas uma delas, que eu acho que talvez seja a mais importante da que Cristo nos falou, Mateus 11, 29, ele diz assim: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Se nós queremos ter um novo parâmetro, esse parâmetro é Cristo, e é o coração de Cristo, o coração daquele que derrama amor, favor, misericórdia, graça, bondade. Essas características, esses atributos de Deus nos são comunicados, sim. Cabe a cada um de nós abrir o coração para receber este comunicado, para receber esta convocação. E este Cristo, que é o Cristo do sacrifício, é o mesmo Cristo que lá na ceia, enquanto estava rodeado dos seus apóstolos, tentando mostrar qual era a missão, e os apóstolos discutindo, parece criança, aquela criança pimbuda na minha época se chamava, aquele bobalhão, dizendo: quem de nós é o melhor? Quem vai sentar à direita do mestre? Quem vai para o trono? Quem vai isso? Quem de nós é o maior? E Cristo, já entendendo aquilo, mostrando que era um coração manso e humilde, ele se mostrou como o Cristo do serviço. Ele se desnudou praticamente, cobriu a parte íntima, pegou uma bacia e foi lavar os pés dos seus apóstolos. Ele lavou os pés dos apóstolos, que era uma atitude que só era tomada por escravos, pessoas que não tinham referência, não tinham identidade, andavam com uma argola no pescoço com o nome do dono, e quando o dono chegava das suas idas e vindas, eles lavavam os pés dos donos, antes dos donos adentrarem a casa e irem à mesa. Cristo, que era o maior de todos eles, se colocou menor para fazer a lavagem dos pés, e não parou por aí. Depois de lavar os pés, Cristo serviu o memorial e a aliança, ou seja, o seu corpo. Ele serviu a ceia como seu corpo, como memorial, e o seu sangue como uma aliança, e não parou aí, ele foi até a cruz. E não parou aí, porque ele venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. Ele diz que vem buscar a sua igreja, e Paulo diz: eu estou nessa esperança.
E quando ele voltar, como é que ele vai encontrar a igreja dele? Com a mão no arado ou olhando para trás? Como é que vai ser? Porque vida cristã é vida de mordomia, não de ser mordômico, não daquele que só recebe, mas a vida cristã é de imitar este coração manso e humilde que serve até o extremo da morte na cruz. Então, se nós queremos trazer algum diferencial para as nossas vidas, e a partir das nossas vidas, mostrar quem é Cristo lá fora, para que esse evangelho seja conhecido, e façamos isso sem vergonha de pregar o evangelho, se vão nos rejeitar, se vão gozar da cara da gente, se nós vamos ser jocosos, pouco importa. A minha salvação vem de Cristo, o julgamento também será dele, não será de quem está lá fora, não me importa. Eu preciso assumir o meu papel de ser mordomo no reino de Deus, de servir. Sabe, queridos, eu conheço um homem que ele tem por atitude de serviço, pode parecer que para os outros não seja grande coisa, mas isso faz sentido, para mim pelo menos faz sentido. Ele tem uma funcionária que trabalha em casa, e ele não permite que essa funcionária limpe o banheiro dele. Ele assume esse serviço de limpar a própria privada que ele usa. E aí os filhos perguntando, mas por que isso, pai? Ele diz, porque eu estou servindo a dona fulana. Ela não sabe, vocês não sabem, mas Deus sabe o que tem no meu coração. Ela nos serve todos os dias aqui, ela faz por nós todos os dias. A minha maneira de servir a ela é essa, é poupando de fazer algo que, convenhamos, é desagradável, é a maneira dele fazer. Ele poderia cobrar dela, faz parte da função dela. Ele, a autoridade, ela está abaixo, mas ele faz, porque ele entende que aquilo é uma oferta ao Senhor por aquela pessoa. Ele entende que aquela é uma maneira dele levar o evangelho, anunciar boas novas para aquela pessoa. Eu conheço um outro camarada que ele não permite que nenhuma louça pernoite para o dia seguinte, para que quando a funcionária chegar, ela não tenha que arcar com as coisas que ela, quando saiu, deixou tudo limpo, arrumado e seco. Quando ela volta, está aquele entulho para começar já o dia com um monte de coisa pendente. É obrigação dela, está ganhando para isso. Nenhum problema, mas ele, por querer ofertar a Deus um serviço, como quem lava os pés de alguém que é inferior a si, ele lava todas as louças antes de deitar, para que não fique pendências para o dia seguinte. Queridos, tem várias maneiras da gente fazer isso. Nenhuma delas pode acontecer se não partir de um coração ensinável, manso e humilde. E esse é um desafio para nós hoje. O Cristo da cruz, o Cristo da ressurreição, é o Cristo que falou, estou preparando a vocês moradas e voltarei para buscá-los. Quando ele voltar, como é que ele vai encontrar essa igreja adornada, sem ruga, sem manchas? Como é que ele vai encontrar a igreja pela qual ele morreu, a igreja para a qual ele preparou morada, a igreja que ele se comprometeu como noivo? Como ele vai encontrar a noiva?